E aí galera, beleza? Eu me chamo Igor Ferri. E eu sou a Lari. E você está no canal Espontâneos. Seja bem-vindo! Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema de certa forma até polêmico, né? Nós vamos falar sobre as duas coisas que Deus mais odeia. E essa geração, infelizmente, ela acha que Deus é só amor. Ela acha que Deus é movido só por amor. E realmente Deus é amor. Em 1 João 4,16 diz que Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Mas isso não significa que Deus seja só amor. Deus também ele é justiça. Ou seja, ele não é movido só pelo amor. Como diz em Salmos 9,8, ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Então, o que move as atitudes de Deus é justiça e retidão. Sendo Deus movido por justiça e retidão, injustiça deve incomodar Deus, sim ou não? Sim. Então, nesse vídeo a gente vai mostrar para você essas injustiças que Deus odeia. Por favor, não faça nenhuma delas, porque se você fizer qualquer uma dessas coisas que nós vamos citar hoje aqui, você será rejeitado por Deus. E se você não acredita, preste atenção. Provérbios 28:9 diz o seguinte: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será rejeitada. Então vamos lá para a primeira prática ou atitude que Deus odeia. Mas antes, se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber o próximo vídeo, certo? Então, a primeira coisa que Deus odeia é falar mal, mentir ou julgar os outros. Pense comigo, se eu preciso lembrar alguém mais de 3 vezes sobre algo, é porque isso é importante, sim ou não? Sim, e Deus dá tanta importância que Ele cita mais de 10 vezes na palavra o quanto isso repudia, né? Que é falar mal dos outros, mentir ou julgar as outras pessoas. Aqui eu vou ler apenas um versículo referente a isso, mas vou deixar aqui citado outros que falam sobre isso também na palavra. Romanos 2:21. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba? Então aqui ele diz, se tu fala para outro, mas para ti isso tu não pratica isso, tu está mentindo para outra pessoa. Agora então, eu vou listar os outros 9 versículos referente a isso, onde Deus diz que mentira, fofoca, julgamento é abominável. Efésios 4:29, Tiago 1:26, Êxodo 23:1, Provérbios 11:13, Salmos 34:13, Provérbios 13:3, 1 Tessalonicenses 4:11, 2 Timóteo 2:16 e Provérbios 6, do 16 ao 19. Mas por que será que Deus odeia tanto que eu fale mal do próximo? Por que será que Deus odeia tanto a mentira sobre o próximo? Por que será que Deus odeia tanto tudo isso? Eu vou usar uma pequena ilustração para demonstrar para você. Pensa comigo. Imagina que você é um arquiteto e você cria um projeto de um prédio, de uma grande construção, e você dedica a sua vida para essa construção. E você entrega todo o seu tempo, todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você mais tem de valioso para que esse projeto aconteça. E então esse projeto ele é finalizado. Ele é construído e aquela grande obra é visível para todas as pessoas. Mas, de repente, as pessoas começam a falar mal sobre esse projeto. As pessoas começam a dizer que o seu projeto não é seguro, que o seu projeto, na verdade, é uma farsa. As pessoas começam a mentir de todas as maneiras sobre o seu projeto. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. As pessoas vão estar falando mal do prédio ou elas vão estar falando mal do arquiteto? Quando alguém fala mal de uma construção, ela está falando mal da construção ou de quem construiu? Está falando mal de quem construiu. Da mesma forma, nós com Deus e com os nossos próximos. Não foi Deus que fez você? Não foi Deus que me fez? Então, quando eu estou falando mal de você, na verdade eu estou falando mal de Deus. Na verdade, quando eu estou falando mal do próximo, eu estou dizendo que Deus foi um incompetente naquela vida. Então, isso é abominável para Deus por causa disso. Não fala mal do seu irmão. Porque se você estiver falando mal dele, você está falando mal de Deus. Você está falando mal do maior projeto que Deus fez
O ser humano e a humanidade foi o maior projeto de Deus. Foi o projeto que Ele dedicou o tempo dele, Ele botou as próprias mãos em nós para nos criar. A segunda coisa que Deus mais odeia é quando alguém desacredita dessa obra, é quando alguém desacredita desse projeto. Eu vou fazer outra pequena ilustração para você entender do que eu estou falando, tá? Imagina você cria uma cura, tá? Você é um cientista e você consegue criar uma vacina que vai curar milhares de pessoas e essa vacina ela é roubada. De repente eles roubam essa vacina e você tem uma ideia maluca. Você tem uma ideia de entregar o seu filho para ter essa vacina de volta. Você diz para os ladrões, olha, eu dou meu filho, mas vocês, por favor, me devolvem essa vacina porque eu preciso salvar a humanidade, eu preciso espalhar essa vacina de cura pelo mundo. Eles aceitam e aí você pega essa vacina e começa a usar essa vacina e as pessoas não querem aceitar. As pessoas simplesmente rejeitam essa vacina e dizem que essa vacina é falsa, que essa vacina não vai curar, que essa vacina não vale nada. Pense como que você se sentiria. Você entregou seu filho e aí de repente as pessoas estão desacreditando da cura. Agora você consegue entender o que Deus está sentindo. Se você se colocou no lugar, nessa ilustração, pelo menos por alguns segundos você consegue imaginar o tamanho da frustração. Um ser humano carnal provavelmente ia explodir. Um ser humano carnal provavelmente ia botar tudo para cima, ia xingar, ia espernear. Mas Deus não. Deus ele não explodiu. Sabe o que Deus fez? Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você se coloca no lugar. Essa vacina é Jesus Cristo. Deus não é só amor, Deus ele é justiça. Se você rejeita o grande projeto que Ele fez para salvar sua vida, com certeza você também vai ser rejeitado. Esse vídeo é pesado, mas é a realidade, a gente precisa falar isso. E sabe qual é a salvação? A salvação está em Lamentações 3:22. Todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam. Então, quando você acorda, você tem uma nova chance de não rejeitar mais essa salvação, essa cura que Deus disponibilizou. Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. João 6:29. Você viu a importância? A primeira grande obra que Deus fez foi criar o ser humano. Não fale mal do seu próximo, porque você está falando mal de quem criou. A segunda grande obra foi enviar o seu filho e entregar o seu filho na cruz por mim e por você. Agora, a gente já viu, né, Lari, 10 motivos para a gente não falar do nosso próximo. Agora eu vou listar para vocês as vezes que a Bíblia é clara quanto à importância de acreditar. Presta atenção, são 10 versículos que você lendo, você vai ver que Deus está nos avisando. Não desacredita. João 14:1. Mateus 21:21, João 20:27, Jeremias 29:11, Lucas 24:38, Tiago 1:6, Hebreus 11:6, Marcos 11:23, Mateus 14:31 e Hebreus 11:1. Não fala mais mal do seu irmão, porque Deus odeia isso. Você está falando mal dele. E por favor, não desacredita da obra de Deus, a obra da redenção, a obra da salvação, porque essa é a obra de Deus, que nós acreditemos que Ele enviou o seu Filho unigênito para salvar o mundo. E agora, para finalizar esse vídeo, vamos para a dica de leitura. Bom, a dica de leitura hoje é um livro também, aqui você pode ver que ele é um pouquinho grosso, mas ele é muito fácil de encontrar, diversas livrarias online que você procurar você vai achar. É um livro do John Bevere, Kryptonita, foi um dos últimos livros que ele lançou, tá? E por que esse nome? Para você entender, a Kryptonita é a única fraqueza do super-homem. E nesse livro aqui, o John Bevere, ele usa essa figura de linguagem como a Kryptonita do crente. O que é que enfraquece o crente? Qual é o ponto fraco do crente? E está aqui a dica de leitura, Kryptonita. Você vai descobrir quais são os pontos fracos que Satanás usa para muitas vezes nos derrotar e nos vencer nessa batalha. Mas aqui também tem as armas e as estratégias para a gente vencer. Amém? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.
minha vida Ele governa. E a